A paz do Senhor, meus amados. Bom, há uns 3 dias atrás, eu acordei e eu estava com um louvor, né, na minha mente. Acordei cantando esse louvor. E esse louvor, ele fala sobre Ezequiel 37. Já já a gente vai falar sobre isso. E eu fiquei assim, pensando o que Deus queria falar comigo naquele momento ali. Eu fiquei pensando, procurei, conversei com minha esposa e eu falei, esse louvor é Ezequiel 37, eu vou lá no Ezequiel 37. E quando eu peguei a palavra de Deus, peguei aqui a Bíblia, eu estou aqui no carro, mas está parado, o carro está parado, né? Segurança, né? Então, eu peguei aqui a Bíblia e comecei a ler Ezequiel 37. E veio, na minha mente, veio algumas coisas, revelações, Deus veio me trazendo palavras para ânimo, né? Ânimo. Não vou dizer autoajuda, porque a Bíblia não é um livro de autoajuda, mas é um livro que te dá ânimo para as coisas. Não é um livro simplesmente filosófico, né? É um livro que é Deus falando. É Deus falando. Ezequiel 37 diz assim, isso é uma visão de Ezequiel, tá? É uma visão de Ezequiel. E veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos secos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, estavam sequíssimos. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi, Senhor Deus, tu o sabes. E disse-me ele, profetiza. Profetiza a esses ossos e dizes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, segundo me fora ordenado, enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra o outro e se juntavam cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles. Mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem. E disse-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 cantos, ó Espírito, e sopra sobre esses ossos, para que vivam. Profetizei, como ele me ordenara. E o Espírito entrou neles, e vieram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então ele me disse, essa é a parte mais assim, impactante daquilo que eu tive a revelação. Então ele me disse,
filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Presta bem atenção nisso. São toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e apareceu em nós e pereceu a nossa esperança. Estamos todos exterminados. Portanto, aí vem, estamos todos exterminados. Ponto. 12. Portanto, profetiza e diz, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura. Presta atenção. E vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as sepulturas e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém em vós o meu espírito, e vivereis. E vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu sou o Senhor. Dito isso, eu o fiz, diz o Senhor. O que a gente aprende? O que eu aprendi? O que veio para mim essa revelação de Deus sobre Ezequiel? O povo de Israel estava em cativeiro, foram levados, né? A história, várias pessoas já conhecem essa história, não vou me ater a essa história não. Mas o povo estava no cativeiro lá, estavam tristes, não iam mais ao templo, não podiam mais glorificar, não podiam mais cantar louvores, não tinham mais aquela comunhão no templo, como havia quando eles estavam lá na terra deles. E eles foram levados para uma terra distante, para um local assim, diferente da realidade deles. O que eu quero dizer com isso? Podemos fazer um comparativo com o que a gente está vivendo hoje. Claro que ninguém foi tomado de suas casas, ninguém foi levado para um campo de concentração, ninguém foi levado para nenhum local distante, ninguém foi levado cativo. Mas, se a gente analisar espiritualmente falando, nós estamos vivendo num cativeiro espiritual, aonde as igrejas fecharam. As igrejas somos nós, né? Onde os templos fecharam, temos que mudar um pouco essa fala, né? Temos que mudar um pouco essa fala, porque os templos se fecharam, as igrejas não, porque as igrejas somos nós. E quando a Bíblia diz que Jesus fala para Pedro lá, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, ele estava falando sobre Pedro, não estava falando sobre templo, então estava falando sobre Pedro, mas o templo ele é essencial. Para quê? Para que haja essa comunhão, para que haja esse encontro, para que haja o local, né, o local de louvor, o local de adoração ao Senhor. Então, o povo hoje está limitado a suas casas. O povo hoje está limitado a fazer coisas que o governo manda que a gente faça. É bem certo que naquela época o povo foi levado cativo. Não havia o problema que há hoje, epidemia, coronavírus, não havia o problema que há hoje. Mas nós estamos vivendo um tempo de cativeiro. Cativeiro dentro de nossas casas. Nós não podemos sair direito, temos que ter todos o cuidado para sair. Sair tem que botar máscara, tem que botar luva, você vai, né, não tem nada aberto, os mercados pequenos estão falindo, as pessoas estão entrando em desespero.
E a gente precisa se levantar, como fez Ezequiel. A gente precisa se colocar na direção de Deus. Precisa se colocar numa postura para que Deus nos use. Porque esses 3 dias atrás que eu falei, semana passada, eu acordei e senti isso. Filho, profetiza. Dá uma palavra de esperança. Dá uma palavra para eles que eu não esqueci. Tudo que está acontecendo é propósito meu. Existe um propósito de Deus para tudo isso que está acontecendo. Não sei dizer, não sei pecado, não sei a nação, não sei dizer. Não quero entrar aqui em detalhes de linhas de pensamentos, de doutrinas diferentes, não quero entrar nesse detalhe. Eu quero dizer o seguinte para você. Existe um propósito para tudo isso. O importante é que a gente consiga entender o que Deus quer para cada um de nós. Se a gente conseguir entender nesse momento o que Deus quer para cada um de nós, aí acaba tudo. Você entende o que eu estou falando? Às vezes você está lá, numa sala de aula, vamos colocar assim, o professor está lá explicando a matéria e você não entendeu. Você não entendeu aquela matéria, então não acabou. Não acabou aquela aula para você. Às vezes o professor fica na sala de aula depois do horário para te explicar, ou então você pergunta, mas eu não entendi. Fala de novo, responde de novo, responde outra vez, e aí isso vai protelando. E quando a gente entende que é o propósito de Deus, e a gente reconhece, porque cada um tem a sua individualidade, a gente reconhece aquilo que Deus quer fazer na nossa vida através dessa quarentena. Depois eu vou explicar mais um pouquinho sobre quarentena. O povo estava cativo, nós estamos cativos. O povo não podia ir para o templo, nós não podemos ir para o templo. Eu vejo eu vejo templos fechados, local de adoração nos dias de hoje, fechados. E fico lembrando de Ezequiel 37. Mas Deus manda profetizar sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a vida de todos nós. Ele fala, profetiza ao Espírito. Eu quero falar agora no espiritual. No espiritual. Talvez muitos estejam já com a fé esmorecendo. Não sei quantas pessoas, mas talvez alguns já estão até falando, sei lá, várias coisas. Não quero aqui entrar em detalhes. Depressão já deve estar acontecendo. Pessoas dentro de casa, muitos falaram que é bom ficar dentro de casa porque você tem contato com a família, com isso, com aquilo outro. Bom. Muito tempo que a gente não conversa, muito tempo que não se almoça junto, muito tempo. Mas não é bom a ponto de nos punir e não deixar a gente ir ao templo. Eu quero dizer uma coisa para você, eu quero ser profeta agora nessa hora para você. Quero ser profeta de Deus agora aqui. Receba aí na tua casa, receba aí onde você estiver, receba aí agora. Eu profetizo sobre a tua vida. Eu profetizo sobre os 4 cantos que o vento do Espírito vai passar aí onde você estiver.
O vento do Espírito vai passar e vai soprar o Espírito Santo de Deus aí onde você está. E os ossos que já estão assim enfraquecidos da fé, os tendões para dar força, para movimentar, já não existe mais. Os ligamentos do espírito já não existe mais. Já está acabando a esperança. Eu quero dizer para você, meu querido, está chegando o fim. Está chegando o fim. Porque depois que Deus ele deu essa revelação a Ezequiel, e ele fala, e aí ele começa a levar Ezequiel para vários locais lá na terra, e começa a falar, olha, aqui eu quero o templo assim, 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 novas leis, aí, o pessoal tem que viver dessa forma agora. Coisas vão acontecer nesse Brasil, nessa nação, no mundo espiritual, até mesmo mundialmente falando, coisas vão acontecer que você vai entender por que desse cativeiro espiritual que nós estamos vivendo. Quando Deus pega Ezequiel e depois, logo depois do 37, ele fala sobre profecia contra Gog. Ele fala sobre a queda de Gog. Né? Ele fala aqui sobre o sepultamento. E assim vai falando. Né? O grande sacrifício do Senhor, como que o povo deveria se comportar, a visão do templo, tudo isso Deus vai falando para Ezequiel. Tudo isso Deus vai falando para Ezequiel. Profetiza sobre, mostra a Ezequiel o rio de águas purificadoras que sai do altar, né? E passa ali, se eu não me engano, depois eu tenho que ler aqui 2 ou 3 vezes, medindo, né? E cada vez que ele passava, o homem de Deus, não, cada vez que o Espírito passava e media, se elevava as águas, a ponto de que a água já estava no ombro de Ezequiel e ele tinha que sair a nado, não podia mais. Então tudo isso eu quero dizer para você, quando tudo isso passar, se prepare, meu irmão. Se prepare para você viver o melhor de Deus. Se prepare. Se prepare. Eu não quero aqui ser muito, não sei se a palavra é essa, ser muito cético. Não sei se é isso, se a palavra é essa. Mas eu poderia chegar para você agora e lançar uma palavra para você aqui agora, mas isso eu não recebi. Eu não recebi de Deus isso. Veio aqui, veio agora aqui, mas eu não recebi de Deus isso. Então a palavra diz que o espírito do profeta ele é sujeito ao profeta. Então a gente tem que saber o que vai falar, né? Não sair falando qualquer coisa. Então, mas o que eu quero dizer para você, eu quero me prender aqui o seguinte: vai passar. Vai passar. E quando passar, você tem que estar na posição. Porque quando isso acabar, Deus quer te achar na posição. Ele quer olhar para você e falar assim, meu servo passou por tudo isso.
Meus servos viveram perdas, mas não blasfemaram, não negaram a fé, passaram fome, dificuldade, mas não negaram a fé, não blasfemaram. Aí sim, nós vamos receber de Deus. Nós vamos receber de Deus. Amém? Deus te abençoe. Que essa palavra possa encontrar guarida no seu coração. Que essa palavra possa te trazer um refrigério, te trazer um pouco de esperança para esses dias de cativeiro espiritual. Nunca esqueça, nós não estamos presos dentro de casa à toa, não. Nós estamos num cativeiro espiritual. Depois eu vou fazer um estudo melhor sobre o cativeiro. Sopra, Espírito, trazendo vida.